A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso básico em Teologia Online. Nós estamos estudando durante esses meses a disciplina de Hermenêutica Bíblica. E hoje nós estaremos com a nossa segunda aula, a qual nós vamos estar estudando sobre o desenvolvimento da hermenêutica durante as eras e durante os períodos históricos da humanidade. E a aula também a gente vai estar aprendendo sobre as escolas de hermenêuticas, quais eram os métodos usados por elas. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso ponto de partida da nossa aula de hoje é compreender que a hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia bíblica, que é a ciência e a arte que ensina a interpretar textos das Sagradas Escrituras e a maneira de aplicar corretamente. Nós aprendemos na aula anterior que quando se fala de teologia, existem os campos da teologia, e um deles é a teologia bíblica, a qual estuda hermenêutica, exegese e os idiomas a qual a Bíblia foi escrita. Entretanto, nós vamos estar estudando sobre hermenêutica e exegese. E quando se fala de hermenêutica, é a arte de interpretar os textos sagrados das Sagradas Escrituras. Hermenêutica a gente aprendeu que não se usa apenas na Bíblia, podemos usar ela de forma secular também, hermenêutica, na área jurídica, também para interpretar textos e linguísticos e de outros idiomas. A hermenêutica também é usada na arte para interpretar a ideia que o autor está querendo passar. Entretanto, nós vamos estar estudando hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar os textos sagrados e a maneira de aplicar corretamente para a igreja. Quando se fala de hermenêutica bíblica, como ciência, ela é objetiva, racional, analítica e explicativa. Como objetiva, ela está fundada em fatos concretos, isto é, em verdades bíblicas. A hermenêutica, toda a sua base vai ser em verdades e não em suposições. Ela também é racional, pois é constituída de conceitos, juízos, raciocínios e não por sensações e imagem. Então, não se trabalha na hermenêutica com aquela ideia de suposições, o achismo, em si, de uma forma um raciocínio bem lógico e com fatos concretos. Isso não significa que a hermenêutica e nós não defendemos a revelação que Deus pode dar ou a iluminação do texto que o Espírito Santo pode dar aos pregadores, aos obreiros quando estiver expondo uma mensagem bíblica. Então todos nós estamos sujeitos sim ao que o Espírito Santo possa estar revelando a interpretação de alguns textos. Entretanto, quando se fala de hermenêutica bíblica, é aquilo que o apóstolo Pedro falou, crescer na graça e no conhecimento. Então, se ora sim para que a gente possa ter uma iluminação do texto, é a parte da graça a qual é desenvolvida, mas quando se fala de crescer no conhecimento, é justamente onde entra a hermenêutica bíblica, a qual a gente vai estar aprendendo métodos de conhecimento para que a gente possa estar interpretando a Bíblia de uma forma correta. Quando se fala de analítica, pois ela tem a virtude de abordar fatos, processos, situações de interpretação relacionadas entre si. Ou seja, ela vai analisar cada componente de um texto, esmiuçar cada palavra, a fim que todo o corpo seja compreendido. Ou seja, quando se lê um texto que vai ser exposto, ou que foi lido, que vai ser pregado, então o pregador, o orador, ele vai ter que esmiuçar cada palavra, em seu rascunho, para que ele possa ter uma compreensão melhor na hora de ele repassar todo o ensino ou toda a pregação. Então é uma forma de expor para a igreja
ou até mesmo para os seus ouvintes, uma forma mais compreensível e interpretação correta de um texto. E nós temos aí também a hermenêutica, ela é explicativa, ou seja, ela tem a virtude como finalidade de explicar fatos e termos de leis e termos de princípios. Ou seja, a lei que a gente está lendo é uma lei cerimonial, é uma lei moral, é uma lei cívica. Então, a pessoa que está lendo a Bíblia, principalmente quando pegar o Pentateuco, ele vai ver muito isso, as leis civis, cerimoniais, do povo de Israel. Então, tudo isso se chama termos, e ele precisa compreender esses termos. Existe também a lei moral, que se aplica-se até hoje. Então, explicar o que de fato o texto está falando. E dentro dos elementos explicativos, nós temos a descrição e a prescrição. Quando fala de um texto descritivo, né, explicar o significado, o que é que o texto realmente quer dizer, qual é a proposta do texto. Um exemplo, o Salmo 23, nós compreendemos que o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Então, qual é a proposta do texto? Qual o significado? É que Deus, ele é proteção. Deus, ele é aquele que provê para o seu povo. Então, esse é o significado da proposta do Salmo 23, o verso 1. Agora, qual é a prescrição? Que é determinar qual deve ser o nosso comportamento mediante a interpretação do texto. Então, qual vai ser as regras, o que é que eu se devo obedecer do Salmo 23, o verso 1. O Senhor, quando se fala do Senhor, está falando de Deus, o Criador, é o meu bom pastor. Quando fala de meu, fala de pronome possessivo, pessoal. Ou seja, se eu sou de Deus, e para que eu seja de Deus, eu preciso ser o seu povo. E para que eu seja o seu povo, eu preciso ter uma aliança com esse Deus. E para que eu esteja com essa aliança com Deus, eu preciso obedecer às regras, suas leis e a sua vontade. Então, isso é o que chamamos de prescrição de um texto. Ou seja, qual deve ser a minha postura, o meu comportamento diante do texto qual foi lido. Nós temos aí os períodos da hermenêutica. Pode-se afirmar que a hermenêutica bíblica passou por 7 períodos distintos: pré-cristão, os cristãos primitivos, a parte patrística, que são os pais da igreja, a parte medieval, a reforma e ortodoxa, o período moderno e o período contemporâneo, qual é hoje nossos dias. Quando fala da interpretação das escrituras no Antigo Testamento, é interessante a gente observar e aprender que o Antigo Testamento tem Moisés como seu principal escritor, os textos sagrados. E a saída dos hebreus do Egito constitui-se um marco para uma nação de Israel. Ou seja, o primeiro contato com a lei expressa a vontade de Deus para o povo. Então, os primeiros ouvintes das escrituras da Torá foi famílias que tinham como incumbência de ensinar os mandamentos de Deus para a geração posteriores. Vamos lá. Quando você pega um texto sagrado, principalmente do Antigo Testamento, a Torá, quando eu digo Antigo Testamento, a gente fala da Tanakh, que a gente aprendeu em teologia sistemática, de bibliologia, que é todo o Antigo Testamento. Mas quando se fala de Torá, fala do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, quando se fala da Torá, a gente tem que ter ideia que o que está escrito na Torá é uma lei, são leis, são fatos históricos que expressam a vontade de Deus para o seu povo. Mas que Moisés, ao escrever, ele deu isso para a família. E essas famílias devem repassar de geração a geração. Então, quando você pega o Antigo Testamento, a ideia que você tem é essa. É um livro que contém a vontade de Deus, as regras de Deus para as famílias, e essas famílias devem repassar. Então, essa é mais ou menos a ideia. É a lei, é o manual de Deus para a nação de Israel. Era um povo que era escravo,
e agora se torna uma nação, e como nação esse povo agora tem uma nova cultura, tem a sua lei e tem toda essa vontade de Deus que rege o seu povo. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras no Novo Testamento, aí a gente tem a figura do Senhor Jesus, que o terreno de Jesus foi marcado por ministérios, pregações, e sua referência escriturística do mestre sempre foi o Antigo Testamento. Ou seja, aparentemente, algumas controvérsias vai existir da interpretação do Novo Testamento acerca do Antigo Testamento. Então a gente vai aprender que os métodos de Cristo é interpretar o Antigo Testamento. Vamos dar um exemplo. O Antigo Testamento está escrito lá na Torá, no Êxodo. Moisés escreveu lá como lei moral que não se deve adulterar. Mas a ideia que o povo de Israel tinha, e alguns escribas e fariseus na época de Jesus, é que quando fala de adultério, só fala da parte prática. Ou seja, é que o pecado estava relacionado apenas à parte prática. E aí Jesus vai interpretar esse Antigo Testamento de que forma? Que o homem só em pensar, em desejar, ou qualquer pessoa que pensar, ou em desejar, ou em cobiçar outra pessoa sendo casado, essa pessoa já está adulterando. Então perceba que, aparentemente, isso é uma controvérsia. Mas o que Jesus de fato está fazendo é interpretando a lei da forma qual deve ser interpretada. E isso aí é o que a gente chama de uma verdadeira exegese, de uma verdadeira interpretação coerente, com coesão e da forma correta, que venha trazer vida para os seus ouvintes. Então, quando você olha para o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, é Jesus trazendo uma nova interpretação, o que de fato o Evangelho tem como proposta para os seus súditos ou aqueles que se convertem ao Evangelho. E no período ainda da hermenêutica, na história da igreja, que é o período patrístico, nós temos aí, que é o período dos pais da igreja, desenvolveu-se a partir de 3 escolas principais. Nós temos aí Alexandria, Antioquia e a igreja ocidental. Quando se fala da escola de Alexandria, ela sofreu algumas influências da filosofia de Heráclito e Platão e da interpretação judaica de Filo. Quando se fala de Heráclito, Heráclito é aquele que vai escrever sobre as mitologias dos deuses gregos, do panteão grego. Então vai sofrer uma grande interpretação. E ela utilizava o método alegórico, ou seja, é que todo texto há sempre um sentido oculto dentro de um texto. E os seus principais nomes foi Clemente de Alexandria e Orígenes. O que é que Clemente defendia? Clemente ele foi chefe da escola de Alexandria. Ele atribuía 5 sentidos ao texto sagrado, que se deveria analisar o texto, o contexto histórico, doutrinário, profético, filosófico e místico. Ele vai dizer que todo o texto sagrado está em volta desses 5 elementos. E quem vai interpretar a Bíblia deve sempre estar analisando e, de fato, observando, esmiuçando cada sentido desse. Quando fala de um contexto histórico, voltando para o Salmo 23, que eu vou estar usando ele como exemplo, Davi disse, o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Davi está usando o contexto histórico, quando a gente vai analisar, é que o povo de Israel é um povo que tem como a sua diária a pecuária, a agricultura. Então é um povo que conhece justamente dessas práticas, faz parte da sua cultura. E perceba que quando para analisar esse texto e interpretar de uma forma correta, a gente precisa entender o contexto histórico. E esse contexto histórico é que está falando de uma nação que entendia bem o que eram as atividades ou atribuições de um pastor. Quando se fala doutrinário, o que é que o Salmo 23, verso 1 tem como doutrinário? O Senhor. Quando se fala de Senhor, Senhor lá
é Yahvé, Yahu, é o Deus Criador, é o Deus Onipotente, é o Deus que criou tudo. Então, Deus, lá, Senhor, que está escrito lá, é esse Deus que criou tudo. Então, nós devemos reverência e adoração a esse Deus. O Senhor é meu pastor. Quando fala de meu pastor, eu preciso ser ovelha do seu pasto. E isso, fazendo atribuição, eu preciso ser o seu povo. Eu preciso estar submisso a Deus. E para que eu possa estar submisso a Deus, eu preciso obedecer Ele. Então, isso é a parte doutrinária do Salmo 23. Se é profético, é apenas um texto narrativo, descritivo para aquela época. Qual é a parte filosófica? Tá entendendo? Então, o que é que tem de místico, de espiritual? Nós temos aí a proteção divina, nós temos aí, o Deus que provê, é o Deus que cuida. Então, para Clemente, para interpretar um texto, nós devemos observar contexto histórico, doutrinário, profético, filosófico e místico. Ele foi o primeiro a empregar o método alegórico ao estudo do Antigo Testamento. Nós temos também Orígenes, que dizia, assim como o homem está dividido em 3 partes, a Bíblia também está dividida em 3 partes. Se o homem é corpo, alma e espírito, ele vai dizer que a Bíblia é literal, moral e alegórico. Então, literalmente, a gente precisa interpretar o texto moralmente e de forma alegórica. Um exemplo, quando eu digo que o Senhor é meu bom pastor, eu preciso interpretar de forma literal. Quem é o Senhor? O que é que o pastor fazia? Quais eram as atividades? Literalmente. Moralmente, o que é que o pastor faz? Qual deve ser o que a ovelha deve fazer para que ela possa pertencer de fato a um rebanho? Essa ovelha precisa ser obediente a esse pastor. Então, a parte moral do texto, com a forma alegórica, é que você vai pegar tudo que Deus falou no Antigo Testamento, o que Deus falou para Israel, e agora aplicar para a igreja e de uma forma atualizada. Você vai inserir a igreja no texto. É uma forma que a gente chama de alegórica. É quando você consegue pegar o que o texto diz e aplicar para os dias atuais envolvendo a igreja. E já a escola de Antioquia, sua criação é atribuída a Doroteu e Lúcio no século III, mas pode ter sido criado por Deodoro de Tasso, que colocou exegese sobre bases textuais e histórica. Então, além de instruir 2 brilhantes alunos, Teodoro e também João Cristóvão, a qual divergem questões cruciais quanto à interpretação bíblica. O primeiro, Teodoro, interpretava que a Bíblia pelo método histórico-gramatical, ou seja, a Bíblia puramente dogmática e intelectual, e rejeitava a inspiração de alguns livros. Então, para essa escola de Antioquia e Teodoro, a Bíblia ela só fala de texto, devemos interpretar de forma dogmática, ou seja, o que os dogmas, as doutrinas, e interpretar de forma intelectual. E ele rejeitava algumas inspirações de alguns livros. Então foi postulado de liberal. E a gente vai ver isso um pouco mais na frente, o perigo que isso é. E foi apelidado de o exegeta por sua desenvoltura e como crítico intérprete. Então, ele era muito crítico na questão de interpretação, de fato, de quem era o autor, se de fato era inspirado. Então, tem o lado positivo, né, que é essa exigência com autoria, com texto, mas existe o perigo de rejeitar alguns livros sagrados. Já o segundo, que nós temos aí, que é João Cristóvão, ele, cognado de boca de ouro, era o orador nato. Ele baseava seus sermões em uma exegese literal e gramatical, mas uma aplicação moral e espiritual. Nós aprendemos aí, né, um pouco antes agora,
a aplicação, né, a forma alegórica, mas João ele gostava de pegar um texto e sempre interpretar mais a parte moral e espiritual. Então, a partir das escrituras, totalmente inspirada, destacou-se mais como orador, e não tanto como um exegeta. Ele se destacava mais pela oratória, pela exposição, né, a homilética, e não tanto pela hermenêutica. Então, a igreja de Alexandria tinha uma base, tinha uma forma de interpretar texto. Antioquia já tem a outra. E a escola ocidental, que aí já é a parte da Europa, da Itália, já não é mais no Oriente, reunia os princípios e os métodos de Alexandria e Antioquia, mas tinha como característica especial a inclusão de um novo elemento na interpretação bíblica, que é o poder normativo da tradição e da igreja. Exemplo: batismo, ceia e circuncisão. Quando essa escola ocidental pegava texto sobre o batismo, eles diziam que era um texto normativo, ou seja, deve-se até hoje se batizar, até hoje deve cear. E quando eles olhavam um texto que falava de circuncisão, eles diziam que era um texto narrativo, né? Aquela parte descritiva que a gente aprendeu lá. Então, não precisa a igreja hoje passar pela circuncisão. O que a gente deve atentar é para o texto normativo, ou seja, circuncisão interpreta, se fala da circuncisão, mas o que é normativo? É aquilo que deve ser aplicado como dogma, como doutrina e como prática para a igreja. Então, a escola ocidental vai pegar os métodos de Alexandria, Antioquia, e vai incluir agora o poder normativo, o que de fato a igreja deve praticar como doutrina. A exegese da escola ocidental tem 4 eminentes representantes: Hilário, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Hilário destacou-se pela oposição ao arianismo e ao imperador Constantino. A gente aprendeu isso sobre o arianismo, algumas doutrinas, né? Algumas linhas de pensamento, quando a gente estudou sobre teologia sistemática, sobre trindade, né? Vocês podem depois estar consultando aí o vídeo. Ambrósio também combateu o arianismo, porém é lembrado pela influência que seus sermões exerciam sobre Agostinho. Então Ambrósio vai influenciar historiadores, pregadores, teólogos posteriores. Temos Jerônimo, que é o maior destaque no campo da interpretação bíblica dessa época, que ele traduziu a Bíblia Vulgata, conhecida como do grego para o hebraico. Então, Jerônimo que vai fazer toda a interpretação, pegando lá do grego e do hebraico, e ele vai traduzir para o latim e a ler para que possam ter uma melhor compreensão de alguns textos. E nós temos aí Agostinho de Hipona, que é considerado o pai da teologia ortodoxa. E não é um grande exegeta. A sua função do seu conhecimento limitado das línguas originárias da Escritura. Então, Agostinho ele foi muito limitado na questão das línguas do grego e do hebraico, mas ele vai conseguir extrair, interpretar muito bem o que os textos realmente têm como proposta e o que deve ser aplicado. Então, Agostinho, de fato, ele vai ser muito importante para a história da igreja. E ele vai ser um dos... A gente vai estar estudando isso mais na frente, não sei se vai ser comigo a disciplina sobre a história da igreja, e a gente vai ver a importância que Agostinho teve. Quando se fala também de hermenêutica, tem um período medieval. O período medieval, quando a gente bem sabe aí, é aquele período dos reis, do clero, dos nobres, dos guerreiros, dos servos. É um período que na mitologia, nos filmes, vocês vão ver aí as princesas, os príncipes, né? É o bobo da corte, é o período dos magos, dos dragões. Então, o período medieval é também conhecido como o período, né, a Idade das Trevas. E é marcada pela
pela aridez no campo da hermenêutica e da exegese, por uma perturbadora ignorância das coisas espirituais da Bíblia. Os padres não tinham necessidade de estudar a Bíblia para serem nomeados e nem para pregar. Até mesmo o clero superior achava-se submerso nessa ignorância. Então o que acontece? Nesse período, o clero, né, a Igreja Católica, se utilizava da palavra de Deus de uma forma errada. Eles manipulavam, eles não faziam exegese, eles faziam exegese. Eles interpretavam, eles colocavam o seu pensamento e não extraía o pensamento do autor que a Bíblia de fato estava querendo falar. E nesse período aí, houve um período aí muito conturbador no mundo, né? Onde foi manipulado os textos sagrados. E nessa época eram conhecidos como 4 sentidos para as escrituras: literal, tropológico, que é figurado, alegórico, e analógico, que é você relacionar duas coisas. Nós temos aí Tomás de Aquino, foi um bom intérprete, algumas obras muito bom. Lembrando que Tomás de Aquino era um padre, então a teologia inicialmente, né, a teologia nos pais da igreja, muitos eram católicos, e temos coisas boas, também temos coisas ruins, né? Mas Tomás de Aquino foi um dos que perceberam essa superficialidade e essas manobras que existiam dos textos sagrados. Então ele vai valorizar muito o sentido literal como fundamento da exposição bíblica. Ele não se apegava muito à questão da aplicação. Ele queria muito na parte literal. O que de fato, qual era a proposta do texto. Nós temos aí Nicolau de Lira, que passou a admitir apenas 2 princípios, literal e o místico. Perceba que todas essas escolas de interpretação da hermenêutica sempre vão ter uma influência lá de trás de Alexandria, ou de Antioquia, ou da Igreja Ocidental. Então, esse período aí é que vai dar o período da Reforma, que é o próximo período que a gente vai estar aprendendo. E durante esse período da Reforma, o Renascimento deu um grande impulso à Reforma Protestante, pois distanciava a importância dos escritos originais. Observamos que a Reforma foi marcada por transformações profundas na história, e a Renascença foi chamada a atenção para a necessidade da recuperação aos originais. Então, durante esse período do Iluminismo, da Renascença, uma coisa foi boa. Qual foi? É que os textos originais foram recuperados, e isso fez com que a Bíblia voltasse a ter de novo ênfase e viesse ser de uma forma sadia, traduzida e também aplicada e interpretada. E nós temos aí os reformadores, que acreditavam piamente que a Escritura era a palavra inspirada e infalível de Deus. Então, é um período que a Bíblia volta a respirar de uma forma sadia, sem a manipulação anterior do clero no período medieval. A crença na infalibilidade da Bíblia assim, a doutrina que eram as decisões dos concílios, que eram infalíveis. Então, segundo a hermenêutica, tinha 2 reformadores e a Bíblia que determinava o que a igreja deve ensinar e não ao contrário. Então, durante esse período, eu vou até ajeitar depois aqui, um erro de português, mas a gente tinha nesse período aí que a Bíblia que vai ser o manual e o guia para a igreja. E não o contrário, a igreja que vai ser o guia para a Bíblia. É a Bíblia que é o guia para a igreja. Ou seja, não é eu que determino como é que vai ser a Bíblia. É a Bíblia que determina como deve ser a minha conduta. Principais destaques nesse período aí, nós temos João Reuschling, um alemão que ensinava filosofia, latim e grego, e um erudito holandês, Erasmo de Roterdã.
No campo da hermenêutica, o destaque para 3 reformadores. Martim Lutero, né? Nós temos aí João Calvino e Filipe de Melanchthon. No período da Era Moderna, o impacto da hermenêutica, através da Reforma Protestante, fez no mundo da época uma reação imediata. A Contra-Reforma, que aconteceu no Concílio de Trento, período pós-reforma no século XVII e século XVIII. E aí é o período que o iluminismo está em alta. Embora a reforma tenha resgatado o valor da interpretação histórico-gramatical, reafirmava a máxima de que a escritura interpreta a própria escritura. Então, no período da Era Moderna, o que é que vai se destacar na hermenêutica? É que a Bíblia interpreta a Bíblia. Um exemplo, tem um texto que nós já trabalhamos, que diz assim: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. E quando a gente vai estudar que Deus se arrependeu, na verdade Deus não se arrependeu. No original, vai dizer que Deus se entristeceu. Porque se Deus se arrependeu, isso quer dizer que quem se arrepende é quando faz algo de errado. E Deus não faz nada de errado. Deus só faz o que é bom. Então o que acontece? Como é que a gente vai interpretar isso? É que a própria Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o método que a gente vai usar é que, quando falar que Deus se arrependeu, que Deus se entristeceu, é o que a gente chama de antropomorfismo, que é atribuir sentimentos humanos à divindade, para que o texto se torne mais compreensível na mente limitada dos seres humanos. E dentro da Era Moderna nós temos aí o confessionalismo, o pietismo e o racionalismo. Na Era Contemporânea, que é os nossos dias, que é pós-reforma, os dias atuais da hermenêutica moderna, os dias atuais nós temos aí o século XIX, o século XX. A crítica da Bíblia alcançou uma dimensão jamais vista antes. Então a Bíblia agora começou a ser de novo agora atacada. Enquanto nos séculos a autoria divina era muito enfatizada, agora a autoria humana é que agora é refutada e agora é combatida. E aí nós temos aí alguns textos que começam a ser confrontados, e aí vai dar brecha para o liberalismo teológico. O que é isso? É tentar esvaziar as Sagradas Escrituras de sua veracidade e negar sua inerrância. Eles colocam a razão acima das Escrituras, negando os milagres. Aí nós temos o liberalismo, os neo-ortodoxos e os fundamentalismos. O que é isso? Essas classes aí, essas 3 classes, essas 3 escolas, eles pegam a Bíblia Sagrada e vai dizer: o que tiver de milagre, rasgue e jogue fora, negue. Só devemos pegar o que tem na Bíblia, a parte de razão, é a parte literal, o que é de fato histórico. O que for místico, divino, espiritual e milagroso, rasgue, que isso é mito. Um exemplo: Jesus andou sobre as águas. Isso foi mentira. A teologia liberal fala. Isso é um mito, isso é a forma de endeusar a figura do Senhor Jesus. Enquanto, na verdade, nós cremos sim nos milagres que foi atuado pelo Senhor Jesus e é como até hoje é atuado. E daí vem os sensacionalistas que negam, né, a evidência dos dons, do falar em línguas, e aí abre um leque muito grande. Então, infelizmente, no período da Era Contemporânea, nós temos aí um liberalismo teológico, os neo-ortodoxos, que vai de contra o que de fato a Bíblia quer interpretar na parte espiritual. A parte boa, que é a crítica textual e a autocrítica, é que eles vão a fundo e quando eles vão pesquisarem, eles vão descobrir de fato quem eram os autores bíblicos, e muitos deles
acabamos apenas dando veracidade de que o autor realmente era dos tempos bíblicos. Um exemplo, a Epístola de Tiago realmente foi escrita por Tiago. Existiam algumas dúvidas, alguns evangelhos foram escritos e vai ser ali comprovado quem era o autor. Então é a parte positiva na era contemporânea. E a parte negativa é que eles negam toda a parte espiritual e milagre da Bíblia. A hermenêutica na história da igreja cristã, no período pós-moderno atualmente, nós temos a hermenêutica de Gardner, que foca na relação entre o autor e o leitor. E a hermenêutica de Derrida, que foca na desconstrução do texto. Então, a luta dos movimentos sociais e grupos ideológicos. Vamos lá. Nesse período agora da hermenêutica, vai surgir alguns movimentos sociais e grupos ideológicos. Os feministas, gays, negros, sem terra, que geralmente é uma leitura ideológica e impositiva da visão do leitor. Eles utilizam a Bíblia para sustentar suas ideologias. Ou seja, é a questão da exegese e não da exegese. Eles usam a Bíblia para focar os seus ideais, os seus pensamentos, ou até mesmo a sua vontade e os seus más desejos. E nós temos aí o neopentecostalismo, que é marcado por um retorno à alegoria, a ausência de regras de interpretação, desprezo pelo estudo, abandono doutrinário, foco no indivíduo, é uma hermenêutica hedonista e materialista, a ênfase no pragmatismo, é dualista e com ênfase no diabo. Então, a hermenêutica atualmente hoje, ela é bem ideológica. Então, por isso, a importância de estudar hermenêutica e fazer uma boa exegese para que a gente não venha cair, nesses movimentos sociais e esses grupos ideológicos que vêm tentando deturpar a palavra de Deus. E agora nós temos aqui uma atividade que é aprender a traduzir. A hermenêutica não é apenas a arte e a ciência de interpretar qualquer texto. É também uma ciência que procura o significado da mensagem original. O que significa traduzir? Traduzir é reproduzir da maneira mais exata e possível o significado da mensagem original de uma forma natural no idioma a qual está traduzido. Ou seja, quando se pega um texto, você deve observar, traduzir cada palavra, ver o evento histórico, a cultura, quando se fala de cultura, os usos e costumes, a religião, o pensamento e o comportamento individual e social. Então, toda vez que você for pegar um texto, observe isso. Cada palavra, qual é o contexto histórico, qual é a cultura e o pensamento e o comportamento do indivíduo no texto e o comportamento social. Uma dica aqui é que quando se fala de traduzir o texto, não é apenas traduzir o original. Você traduz o original, mas aplicar o idioma a qual está inserido. Nós temos um exemplo aí de Lucas, Evangelho de Lucas 18, queria que vocês abrissem. No capítulo 18, do verso 9 ao 15, é um texto conhecido, que vai dizer que Lucas 18, a partir do 9, vai dizer assim: propôs também esta parábola, que alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, e desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como daqueles homens que são roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo e de tudo quanto ganho. O publicano está em pé, longe, e não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício
a mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para sua casa, e não aquele porque todo que se exalta. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. O que é que o texto está querendo falar aqui? Vai mostrar aí que na cultura, quando você vai analisar o contexto histórico e cultural, é que quando se jejuava, quando se dava os dízimos, essas pessoas mexiam os cabelos para dizer que estavam realmente jejuando e apontar os erros dos outros. Entretanto, o publicano, ele se humilha ao ponto de não querer nem levantar os olhos para os céus, para se direcionar à oração a Deus, e bate no peito como sinônimo de desprezo de si. Então, bater no peito para essa cultura era um sinal de humilhação, de quebrar o ego. Entretanto, quando a gente vai para uma cultura africana, numa aldeia africana, nós temos aí que quem bate no peito é sinônimo de mostrar o seu ego, sua fortaleza, seu braço forte, que é o gorila, né? Nós temos o personagem aí de Tarzan, né? Que bate no peito e é o momento que ele vai para uma guerra, que ele vai para uma batalha. Então, o intérprete da Bíblia, quando pega esse texto, ele vai interpretar, mas ele precisa aplicar de forma correta. E conversando com um amigo meu, que foi missionário, e ele teve o prazer de estar numa aldeia africana pregando, e ele conhecendo a cultura, ele inverteu o papel. Ele disse que quem estava batendo no peito foi o fariseu. Porque para a cultura africana, quem bate no peito é o forte, é o egocêntrico, é aquele que vai partir para a guerra, que vai partir para a luta, para o combate. E quando na verdade, se não bater no peito, para a cultura a qual o texto estava sendo falado, bater no peito é quebrar o ego. É abater de fato ali todo o seu ego e dizer assim, se quebrantar. Então, o bom intérprete, para traduzir a Bíblia, ele precisa conhecer o contexto histórico e na hora de aplicar, ele precisa saber qual o idioma e qual a cultura que ele está inserida. Ou seja, nós podemos, aqui no Brasil, traduzir de forma literal e aplicar do jeito e da forma que o texto está. Entretanto, para uma cultura de uma aldeia africana, ou em algumas outras, bater no peito não é sinônimo de se humilhar, e sim de se exaltar. Então a gente precisa aprender essas coisas. Quem vai aprender a traduzir o texto, ele precisa aplicar da maneira correta. Nós temos aí uma dinâmica de como que a gente vai fazer para interpretar a Bíblia. O texto literal é de Gênesis 49:10, que diz assim: não se apartará o centro de Judá e a vara de governante de entre seus pés. Professor, o que é que isso quer falar? Não se apartará fala de algo permanente, palavra por palavra. Cetro é bastão de apoio que um rei segurava, simbolizando a sua autoridade. Judá era filho de Jacó, ou era se referindo à tribo. E dentre os seus pés é uma expressão hebraica para se referir aos seus descendentes. Então, peguei palavra por palavra. Agora vou analisar o texto. O texto vai falar que Jacó, na hora de abençoar os seus filhos, quando ele vai abençoar a Judá, Jacó diz assim: não se apartará o cetro de ti, Judá, e a vara de governante estará entre os teus pés. É Jacó dizendo que o Messias, o rei de Israel, o reinado de Israel, estará sempre com a tribo de Judá. Mas, professor, Saul era da tribo de Benjamim. Pois bem, quando a gente vai estudar sobre o livro de 1 Samuel, a gente vai aprender que
O povo queria um rei, mas não era o tempo de um rei. O tempo ainda de Deus não tinha chegado. Mas como o povo pressionou tanto a Samuel, e Deus vai dizer para Samuel, o povo não tem rejeitado a ti, Samuel, mas tem rejeitado a mim. Eles querem um rei, então tome. E aí, entre eles, escolheram um rei alto, né? Ali que era Saul. Então a gente aprende que dentro da teologia hebraica, quem fosse estudar e pegar, rever a história, sabia que Saul não ia dar certo. Porque existia essa profecia, essa bênção de Jacó, que o rei, o cetro, o bastão, era para estar em Judá. E mais na frente, Davi é de onde? Qual é a tribo de Davi? Judá. Quem é o rei segundo o coração de Deus? Davi. Jesus é de qual tribo? Judá. Então daí a gente aprende que quando a gente interpreta palavra por palavra, a gente agora vai começar a relacionar todo um texto. Então isso é uma forma de fazer uma exegese, ou seja, uma hermenêutica. E nós temos aí uma dinâmica, né? Um hebraísmo, que a Bíblia vai dizer em Atos 9:1, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que é respirar ameaças de morte? Quando você vai estudar a hermenêutica e a cultura hebraica, o judeu ele não tem como proposta de dizer assim, e Saulo estava com raiva ou com ódio dos cristãos. Eles vão materializar um desejo, um pensamento. E como é que eles vão vão materializar? Eles vão usar um hebraísmo. Vão pegar a ideia de ódio, de raiva, e vai assim, respirando ameaças de morte. A ideia é de um búfalo ou de um touro irado, bufando, querendo tragar a sua presa. Então, o que Saulo estava querendo era, de fato, com ódio, com muita raiva, tragar os discípulos do Senhor Jesus. E vocês agora têm uma atividade, que depois vocês vão estar aí fazendo, que vocês vão analisar cada palavra e vocês vão descobrir na cultura hebraica, judaica, o que significa esse texto, essa expressão. Agora cinge os teus lombos como homem. E perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Vocês vão pesquisar o significado cultural de cingir os teus lombos como homem. O que era cingir os lombos? O que é que Deus estava querendo falar para Jó? Tá bom? Então, estamos aqui encerrando mais uma aula. Deus abençoe. Até a próxima aula. Então, aprendemos um pouco aí sobre a hermenêutica bíblica, o seu desenvolvimento durante a história. Sou o professor Humberto e fiquem com Deus e que Deus vos abençoe.